Hoje a gente está aqui para falar sobre os fundos imobiliários. É muito também comum aqui no Brasil o investimento em fundo imobiliário pela sua isenção tributária, né? Acaba sendo um ótimo veículo de investimento e, de fato, a gente também acredita muito no investimento em real estate ou imóveis, né? É um grande protetor contra a inflação e acredito que é um dos bons investimentos, seja dentro da bolsa ou fora da bolsa. Porém, nos Estados Unidos também, quando um cliente nosso ele investe num fundo imobiliário, ele está sujeito ao pagamento de 30% de imposto, né, sobre os dividendos da distribuição. E a gente tem, depois eu posso fazer um cálculo de um fundo imobiliário que a gente tem aqui, que eu compro a dívida desse fundo imobiliário, tá? Então, ou seja, dentro de uma estrutura de risco, a dívida vem antes do acionista, né? E como a dívida, quando você compra um bond diretamente, uma debênture seria o equivalente aqui no Brasil. Então, quando você compra um bond dessa mesma empresa, ele está pagando, vou dar um exemplo, o dividend yield, né, o pagamento de dividendo está dando 8% ao ano e o bond está dando 5,5%, 6%. Quando você coloca 30% de imposto sobre 8, ou seja, 8 vezes 0,7, né, vamos dizer assim, isso daria 5,58, né? 5,8. Ou seja, então, não, se você comprar a dívida que paga 6%, ela acaba que está quase na mesma simetria de risco. Lembrando que a gente está falando isso muito mais para os clientes que têm uma offshore. Muitos dos clientes, né, não têm, né? Muitos têm, desculpa, e outros não têm. Então, quando o cliente tem uma offshore, a gente sempre, ao invés de comprar diretamente o rate, né, que é o fundo imobiliário, a gente prefere muitas vezes estar exposto à dívida dele, que é uma forma de eu estar exposto à mesma empresa e numa simetria de risco mais positiva, porque dentro da estrutura de crédito, né, eu venho abaixo do acionista. E por último, tá, eu acho que é válido destacar que a cota desses fundos, tá, elas seguem muito, elas são diretamente, né, ou vamos falar, o dividend yield, né, ou no caso a cota, o preço das ações é inversamente proporcional à taxa de juros de 10 anos do governo dos Estados Unidos. Então, muitas vezes a gente chama isso de títulos de tijolo, né? Então, ou seja, sobe a taxa de juros, o preço cai e o dividend yield tem que subir. Então, dado que eles se comportam quase que como uma renda fixa, a gente acaba preferindo, né, comprar muitas vezes a renda fixa porque você tem um menor risco e um retorno muito similar, muitas vezes considerando os 30% de imposto sobre os rates, né, sobre a distribuição de dividendos.